Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Sou Aguinaldo e hoje vamos falar sobre histograma e ogiva de Galton. Um exemplo que eu trouxe para vocês, ele se refere ao tempo que os adolescentes gastam em casa para fazer as atividades, os deveres de casa. Aqui o histograma, né? Nós temos aqui o tempo em minutos. Nesse histograma nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. Tá? A primeira classe vai de 80 a 105 minutos e a última classe vai de 230 a 255 minutos. Bom, com base nesse histograma, eu quero corresponder essas perguntas, né? O histograma se refere a uma amostra de quantos adolescentes, sendo que quantos por cento deles passa no mínimo 3 horas por dia fazendo os deveres de casa, enquanto que no máximo quantos por cento deles passam 2 horas e 10 minutos por dia fazendo os deveres de casa. Então, novamente eu vou repetir o histograma aqui do lado para a gente enxergar os valores, né? Bom, então vamos lá. Essa amostra é de quantos adolescentes? Então, se a gente pegar a primeira classe, na primeira classe nós temos um total, se eu ver a altura aqui da coluna da primeira classe, é o valor 3. A segunda classe é o valor 5. A terceira classe, nós vamos do 7. Né? A quarta classe, que é de 155 a 180 minutos, nós temos 12 adolescentes. A próxima classe, 180 a 205, nós temos um total de 8 adolescentes, né? A próxima classe, 205 a 230, nós temos 4 adolescentes. E a última classe só tem um adolescente. Então, se a gente somar isso tudo, 3 mais 5, 8, mais 7, 15, mais 12, 17, 27. 27 com mais 8, 35, com mais 4, 39, com mais 1, 40. Então, nós temos um total de 40 adolescentes. Né? Quantos por cento deles passam no mínimo 3 horas por dia fazendo os deveres de casa? Bom, 3 horas corresponde a 180 minutos. Quando falo no mínimo, né, quer dizer, no mínimo é 3 horas ou mais. Então, no mínimo é de 3 horas para frente. Então, corresponde a essa parte aqui do meu histograma. Tem um total aqui de, né, nós temos um total de 8, mais 4, 12, mais 1, 3 adolescentes. 3 adolescentes, um total de 40, isso corresponde a quantos por cento? Aí você vai na calculadora, né? 13 dividido por 40, eu tenho um total de 0,32. Multiplicando por 100, nós temos um percentual de 32,5%. Tá? Então, 32,5% dos adolescentes passam no mínimo 3 horas por dia fazendo os deveres de casa. Enquanto que, no máximo, quantos por cento deles passam 2 horas e 10 minutos? 2 horas e 10 minutos dá 130, né, minutos. Então, 130 vai estar aqui. No máximo, ou seja, é até 130 minutos. Então, corresponde, tá, essa parte que estou sombreando aqui do meu histograma. Eu tenho um total de 5, com mais 3, 8 adolescentes. Então, 8 dividido por 40, né? Você pega a calculadora, 8 dividido por 40, dá 0,20, né? Dá 20%. 0,20 corresponde a 20%. Então, a nossa resposta aqui é 20%. Bom, e continuando, com base no histograma, eu quero construir o gráfico, a ogiva de Galton, que é o gráfico das frequências acumuladas. E para construir esse gráfico, eu vou, né, para facilitar, né, construir a tabela de frequência que corresponde a esse histograma. A tabela de frequência, ela tem essas colunas, tá? A primeira coluna são a minha classe, né, a minha variável, é o tempo que os adolescentes gastam fazendo os deveres de casa.
E eu tenho mais 4 colunas, que é o F, tá? Que corresponde à frequência absoluta simples. O FR, em porcentagem, frequência relativa simples, tá? Esses dois F são minúsculos. E as duas últimas colunas, os Fs, né? Segundo a minha notação, corresponde à frequência acumulada. Então, os F maiúsculo. Então, nós temos aí o F, que é a frequência acumulada, absoluta acumulada, e a última é a frequência relativa acumulada, né? Bom, como é que eu vou preencher essa tabela? Então, aqui só está dizendo o que eu acabei de dizer, né? O F é a frequência absoluta simples, o FR é a frequência relativa simples, o F maiúsculo é a frequência absoluta acumulada, o FR maiúsculo é a frequência relativa acumulada. Bom, então de novo aqui eu estou repetindo o histograma, e agora vamos preencher a nossa tabela. Então na primeira classe, que vai de 80 a 105, nós temos 3, o F é 3 adolescentes. A gente viu, né, no slide atrás, que nós temos um total de 40 adolescentes. Então, 3 dividido por 40, então 3 dividido por 40, a gente vai ter quantos por cento? 3 dividido por 40, nós temos, né, um percentual de 7,5%. Opa, deixa eu voltar aqui. 7,5%. Assim eu faço para as demais classes. A próxima classe, de 105 a 130, nós temos um total de 5 adolescentes, né? 5 adolescentes. E a frequência relativa vai ser 5 dividido por 40. Isso vai dar 0,12, então vai dar 12,5%. Tá certo? E assim eu faço para as demais classes. Eu não vou fazer isso aqui, mas o processo é o mesmo. Nós temos aqui os valores preenchidos. Então, a próxima classe, 130 a 150, eu tenho um total de 7 adolescentes, corresponde a 17,5%. A próxima classe, de 155 a 180, eu tenho um total de 12 adolescentes, que corresponde ao total de 30%. A próxima classe, 180 a 205, eu tenho um total de 8 adolescentes. 8 dividido por 40 vai dar 20%. A penúltima classe, 205 a 230, eu tenho 4 adolescentes. Dividido por 40 dá 10%. E a última classe, eu tenho um total de 1 adolescente, tá? Dividido por 40, né? Dividido por 40 vai dar 2,5%. Então, somando aqui as frequências relativas, né, vai dar um total de 100%. Às vezes dá 99,9%, 100,1%, é questão de arredondamento. Bom, e as duas últimas colunas, a frequência acumulada absoluta, que é o F maiúsculo, que corresponde à frequência absoluta, né, acumulada com as classes anteriores. Então, a primeira, aqui o 3, eu vou repetir, né, porque não tem nenhuma classe antes dele. A segunda classe, esse 8 é porque eu peguei o 5 e somei com 3, aí deu 8. O 15, porque eu peguei o 3 mais 5 mais 7, obtive 15. O 27, 3 mais 5 mais 7 mais 12. O 35 foi 3 mais 5 mais 7 mais 12 mais 8. O 39, somei essas anteriores com 4. O 40, eu somei essas anteriores com 1. Então, nós temos aí a frequência absoluta acumulada. Tá? Eu coloquei esse tracinho aqui porque não tem sentido eu somar essa coluna. A última coluna eu faço a mesma coisa, tá? Vou somando, vou acumulando as frequências, só em relação às frequências relativas. Tá? Então, por exemplo, 7,5, que é a primeira frequência relativa, eu vou repetir. 7,5 com mais 12,5, isso vai dar 20. Tá? 7,5 mais 12,5 mais 17,5, isso vai dar 37,5. E assim eu faço para todas, né? Todas as demais classes, até chegar a um total de 100%. De novo, aqui um tracinho que não tem sentido eu fazer essa soma. Então, já preenchi a minha tabela.
E eu vou fazer agora, eu vou construir a minha ogiva de Galton. A ogiva de Galton, ela usa o limite superior da classe. Eu poderia usar também o ponto médio, mas eu sempre escolho o limite superior de cada classe. E vou usar uma das frequências acumuladas, uma daquelas duas últimas colunas. Eu sempre prefiro usar a frequência acumulada em percentual, né? Que é a última coluna. Então, de novo, que estou repetindo na minha tabela, eu peguei a última coluna, né? Como é que eu vou fazer? A primeira classe, o limite superior é 105, 105 está aqui, e 7,5, que é a frequência acumulada. Então, 7,5, então mais ou menos 7,5 vai estar aqui, ó, nesse ponto, tá? Entre 5 e 10, tá? Aproximadamente, viu, gente? A próxima classe, 130, que é o limite superior, em 20%. 130 está aqui, 20% vai estar aqui. Próxima classe, o limite superior 155, a frequência acumulada 37,5, 155 está aqui, 37,5, mais ou menos nesse ponto aqui. Um pouquinho para baixo, para falar a verdade, né? Então, 155 nesse ponto aqui. O que eu vou fazer? Não, eu não vou prosseguir até o finalzinho, tá? Eu teria que fazer para todas as demais classes e no final esses pontos eu vou interligando. Tá? Eu vou interligando. Até chegar lá em 100%. Tá? A primeira classe aqui, esse primeiro ponto, ele ficou no vácuo, não é isso? Ele está solto. Então, o que eu faço? Eu vou pegar esse ponto e ligar justamente no limite inferior da primeira classe, que é 80. Tá certo? Então, fazendo isso tudo, nós temos aqui o nosso polígono, a ogiva de Galton, desculpa, a ogiva de Galton. Na realidade, esse ponto é tracejado, mas não necessariamente precisa ser tracejado, né? Então, a ogiva de Galton, ela é um gráfico não decrescente, ou seja, ela vai sempre crescendo, ela pode estabilizar, mas ela volta a crescer, mas cair, ela não cai não, tá? Ela não decresce. Bom, usando essa ogiva de Galton, eu gostaria de responder essas duas perguntas, tá? Estou repetindo de novo que o meu gráfico, né? Vamos lá. Quantos por cento dos adolescentes levam no máximo 140 minutos para fazer os deveres de casa, usando a ogiva de Galton? Esquece o histograma, esquece lá atrás a tabela de frequência. Bom, no máximo 140. 140 vai estar entre 130 e 150. 140 está mais ou menos aqui. Então, se eu subir aqui, olha, uma linha, até encontrar o gráfico, depois eu vou para a esquerda, eu tenho um valor, tá? Claro que você vai fazer isso com a régua, né? Então, mais ou menos entre 20 e 25, 30, eu diria aí 27%, 28%, né? Isso é algo bem aproximado. Para saber o valor exato, eu teria que pegar a régua, fazer a linha bem feita, ou voltar lá nos dados brutos, voltar lá no histograma, voltar lá na tabela de frequência. Agora, continuando, 75% dos adolescentes gastam no máximo quantos minutos para fazer os deveres de casa? Bom, 75% já corresponde à minha frequência relativa, acumulada. 75% está aqui. Vou pegar a régua, não é isso? Eu vou traçar a reta até encostar no meu gráfico. Eu passo um pouquinho, mas fica assim mesmo. Depois você vai descer, né, até encostar no eixo da minha variável. Então, 180, 205, sei lá, 190 minutos, tá? Mais ou menos. Tá, viu, pessoal? Isso são valores aproximados, tá? Então, de novo, para ter o valor certo, teria que pegar a régua e fazer esse encontro aí. Bom, pessoal, é isso aí. Então, eu espero ter contribuído, né, com o aprendizado de vocês, né? Agradeço e até a próxima videoaula.